A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a professora Josiane Moreira e hoje vamos estudar a lição de número 3. O Pai enviou o Filho. Se você é novo, é nova aqui neste canal, deixe aí a sua curtida, compartilhe este vídeo e também você pode deixar nos comentários alguma sugestão ou dúvida, de acordo com as minhas possibilidades, eu vou respondendo. Não deixe de se inscrever aqui também, hein? Toda semana nós temos aula de uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Introdução. Então, nesta introdução, nós falaremos dos assuntos que serão abordados ao decorrer da lição. Nós vemos que no plano de salvação, foi o Pai quem enviou o Filho para alcançar a humanidade. Nós vemos que na Trindade, cada um tem uma função específica, partindo de uma mesma essência. Nós vemos que o Pai fez o plano de salvação, nós vemos que o Filho executou o plano e o Espírito Santo é que aplica no nosso coração essas obras que nos convence, enfim. Nós vemos que cada função é específica. Hoje nós vamos ver o Pai enviando o Filho. Vale reforçar, professores, que o fato de o Pai enviar o Filho não soa como algo negativo ou até pejorativo, parecendo que o Filho é menor do que o Pai no sentido de divindade. Nós vamos entender que o Filho, ao se tornar humano, ele não se tornou menos Deus. Não é por aí. É uma informação errônea pensar que Jesus deixou de ser Deus por estar encarnado. Nós vemos que na humanidade dele, sim, como homem, ele era menor do que o Pai. Isso é fato, não é? Ele se igualou a nós. Nós não somos iguais a Deus. Porém, em divindade é a mesma essência do Pai. Ele não deixou de ser Deus para tornar-se humano. Então é importante reforçar isso para os seus estudantes. Ali ele estava em uma condição momentânea por conta da missão que ele veio cumprir e desempenhar aqui na Terra, que, digamos, com toda clareza, foi muito bem executada. Glória a Deus pelo nosso Jesus que nos alcançou. Vamos ver aqui no nosso texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João, capítulo 4, verso 9. Nós vamos identificar aqui que o envio de Deus, quando ele envia Jesus Cristo, isso demonstra também o amor de Deus por nós. Nós vemos que não foi outro enviado. Muitas pessoas poderiam pensar e até algumas chegam a dizer: poderia Deus ter enviado outro? Quem sabe um anjo? Quem sabe um profeta? Quem sabe um sacerdote? Não. Todo tempo, o plano de redenção poderia ser feito somente pelo Filho de Deus. Ele veio como o homem, foi sem pecado. Como Deus, ele não deixou nada no sentido de divindade, tinha todo o poder, onisciência, onipotência. Nós vemos que ele se reduziu na sua humanidade, mas sem deixar a sua divindade. Então nós vamos analisar que Deus, ao fazer isso, ele nos amou de um modo extraordinário, que nem a nossa mente consegue alcançar. Veremos também, na verdade prática, que o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano de salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Nós vamos ver que nesse processo estavam os três, que onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo, e assim sucessivamente. Eles sempre estão ali. Onde está um, estão os outros, ok? Nós vamos ver que os objetivos da lição hoje são, primeiro, compreender que o envio do Filho é a maior prova de amor de Deus Pai. Às vezes as pessoas podem pensar: mas eu não sou amada, ninguém me ama. Você vai entender a partir dessa lição o quanto você é amado e amada por Deus. E é isso, professores, que os nossos estudantes têm que compreender. Neste primeiro objetivo, você, professor, através também do poder do Espírito Santo, tem que levar a compreensão a eles de que eles são muito amados por Deus. Eles não serão amados, eles já são. Quando Deus envia o Filho, é a prova do amor supremo de Deus por nós. Nós veremos no objetivo de número 2, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos, segundo o plano eterno de Deus. Nós vamos ver que a vinda de Cristo não foi algo aleatório, porque existem pessoas que pensam que aconteceu assim do nada, que Deus perdeu o controle da humanidade. E Cristo veio aí em qualquer tempo, não tinha uma organização. Você está equivocado ao pensar assim.
Deus sempre teve tudo organizado. Deus sempre teve o controle de todas as coisas, mesmo quando pensássemos ou pensávamos que Deus tinha perdido o controle. Deus estava e está com o controle total da humanidade em suas mãos. Veremos na objetivo de número 3, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. O Filho veio salvar, mas isso não exclui o papel do Pai e do Espírito Santo. A Trindade estava ali e nós vamos ver como. Então, chegou até aqui, agora vamos dar início ao tópico de número 1. O nosso tópico de número 1 diz assim: o envio do Filho e o amor do Pai. Nós vamos ver que o envio do Filho expressa o amor de Deus. Se você quiser entender esse amor, a melhor tradução é o envio do Filho. Vamos ver o subtópico de número 1, o amor incondicional do Pai. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor de Deus ao mundo. Nós vamos ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós veremos aqui que o verbo grego para este amor é ágape. Nós vemos que este amor é um amor imenso. Nós vemos que esse amor expressa a natureza essencial de Deus, porque Deus é amor. Nós não vamos tentar entender Deus na sua essência, na sua grandeza, porque não cabe na nossa mente humana. Porém, nós vamos entender que Deus, a sua essência é amor. E Deus oferece esse amor a nós. É interessante ressaltar que o nosso Deus é um Deus imanente. Ele não simplesmente nos criou e nos deixou. Ele, além de nos criar, nos sustentar, ele nos ama. E esse amor fica evidente no plano de salvação que ele fez, que ele colocou em prática através de Jesus Cristo. Nós vemos que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para nos alcançar. Às vezes nós queremos estar aí nos pensamentos de tantas pessoas, queremos ser notados por tantas pessoas, mas o maior de todos, o poderoso Senhor, o amoroso Senhor, te ama e me ama. Nós somos amados por Deus. E se você não entende isso, olhe para a cruz, olhe para Jesus, que você vai entender a maior expressão de amor de Deus por você e por mim. Veremos também que, conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo, constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Nós vamos ver que estes verbos expressam o amor de Deus por seres que foram inimigos dele. E isso aqui é sensacional, professores, e deve ser reforçado para os seus estudantes. Deus não nos amou quando éramos bonzinhos, porque nunca fomos. Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele, quando nós éramos ofensores, quando nós estávamos ali guerreando contra ele, não querendo. Nós éramos os piores e ainda assim ele nos amou. Vale lembrar que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Jesus veio para trazer essa união novamente, mas nós não éramos amáveis. Nós éramos seres que Deus poderia olhar e dizer: não, não vou me aproximar, não vou amar, mas sempre nos amou, ainda quando éramos cruéis, ainda quando éramos seres que muitos não queriam chegar perto, não queriam amar, ele nos amou de uma maneira extrema. Nós vamos ver aqui que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. E isso aqui eu faço uma pausa para explicar. O amor de Deus não é uma reação a uma ação nossa. Deus não nos ama porque somos bons, porque somos estudiosos, porque somos queridos, porque somos ricos, porque somos poderosos ou porque somos muito humildes. Nada que você faça aumenta ou diminui o amor de Deus por você. Deus ama porque Ele é amor, porque a essência de Deus é amor. Então Deus nos ama porque Ele é a própria expressão do amor. E nada que você faça vai mudar isso. Deus te ama. E esse amor, ele não foi só falado. Deus fez com que o amor se tornasse uma ação, porque o amor também é uma ação. E nós vemos que o amor de Deus, ele não é um amor momentâneo. Ele não é um amor que ele tem hoje e amanhã não tem mais. O amor de Deus é eterno e incondicional por você. Não tem condição que mude esse amor. E nada faz com que esse amor diminua ou que esse amor aumente. Simplesmente, ele te ama muito. E nós vamos entender esse amor no sentido de que Deus, ele é eterno e esse amor também é eterno. Ele ama sempre porque ele é o próprio amor. A essência de Deus é o amor.
Então, nós vemos que em João 3,17 diz que ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo é a salvação. O objetivo de Deus é que todos sejam salvos. Mas isso também parte aí do plano de aceitar o Filho de Deus para alcançar essa salvação. Então, este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Esse é o amor de Deus por você. Vemos agora no subtópico 2, a iniciativa soberana de Deus. Vale reforçar aqui que não foi o homem quem procurou a Deus, não, tá? Quando Adão e Eva pecaram ali no paraíso, especialmente Adão, nós vemos que houve uma separação entre Deus e o homem. Quem foi atrás para resgatar foi Deus. Mesmo o homem tendo virado as costas para Deus no sentido figurativo, mesmo sendo o homem quem deveria procurar Deus, aqui nós vemos que o homem não teve essa capacidade. Foi Deus quem foi buscar o homem. E como ele foi buscar? Através do seu filho. Então a iniciativa foi totalmente de Deus. E desde a eternidade, antes da queda do homem, Deus já tinha um plano de redenção em Cristo. Deus já pensava em nos resgatar. Veremos mais à frente que até mesmo antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado ali o seu filho para a nossa salvação. Onde está isso? 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 20, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Veja, antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano. Se você não está entendendo este amor, se você ainda se sente uma pessoa que não é amado, não é amada, muda isso, porque Deus te ama. E que amor profundo. Antes de criar todas as coisas, Deus já pensava em você e em mim e em todos nós. Glória a Deus por isso, não é? Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo seu propósito de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não é porque nós tenhamos amado a Deus, mas porque Ele nos amou. Aqui está em 1 João capítulo 4, verso número 10. Fica bem claro, mas em que Ele nos amou e enviou amor e prática, amor e ação, porque o amor também é ação. E Deus enviou seu Filho como uma prova do seu amor por nós. Vejamos agora no subtópico 3, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, João 3, verso 17, 18, 34, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Veja que Deus não ofereceu o que estava ali, digamos que menos importante no seu reino. Tudo é grandioso, mas o Filho é uma dádiva. O Filho é Deus. É uma expressão suprema também do poder do Senhor. Ele não enviou um anjo, ele não enviou um profeta. Aqui você já vai aprendendo que não tem essa história não de que Deus tinha escolhido os patriarcas, mas eles falharam, então Deus escolheu Moisés, Moisés falhou, e Deus escolheu Josué e tal. Não, não tem isso. Nunca deixou de ser Cristo, aquele que viria para nos salvar. Sempre foi Cristo, porque outro não poderia ter perfeição divina. Teria que ser divino e ao mesmo tempo humano para que cumprisse o plano. Então, professores, já expliquem aí para os seus estudantes que não tem essa conversa de que Deus estava enviando o currículo, como eu vi hoje, para poder escolher alguém. Nunca houve distribuição de currículo, nunca houve dúvida. Deus sempre escolheu o filho. Na verdade, Deus, a vontade dele é que o filho viesse para nos salvar. E o filho veio, o filho, então, optou, veio por amor a nós, cumprir a missão do Pai. Então veja que não havia outro candidato. Sempre foi o Filho, porque só ele poderia cumprir os requisitos que eram necessários para nos alcançar. Vamos ao tópico 2.
O Filho e a plenitude dos tempos. Neste tópico, nós vamos ver que Jesus não veio de modo aleatório, num tempo aleatório, sem que tivesse o controle de Deus. Veremos agora subtópico de número 1, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos, conforme nos informa Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vamos dar uma olhadinha? É bom usar aqui a Bíblia para enfatizarmos os textos, porque nos ajuda, tá? É bom ter embasamento bíblico, viu? Você, professor, pode utilizar sim alguns versículos durante a sua aula. É bom porque a Bíblia é soberana, é ela que norteia todo o nosso estudo, tá? Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vemos aqui a plenitude dos tempos. Foi o pleroma, em grego. Foi o tempo que Deus preparou e fez com que todas as coisas convergissem para a vinda do Filho. Às vezes nós pensamos que Deus ele está alheio ao tempo, à política, à geografia, à história das nações. E não está, não. Tudo está no controle de Deus. Mesmo quando parece que não está, permanece no controle de Deus. Nós vemos que Deus ele havia determinado um tempo para o Filho nascer. Determinado todo o processo. Às vezes parece que Deus perdeu o controle ou que ele não está vendo algumas coisas. E é um erro. Isso aí faz parte da nossa humanidade caída, querer limitar a Deus. Não é assim que funciona, não. Nós vamos ver que, historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. Nós vamos ver que Deus preparou tudo para que Cristo nascesse no tempo em que nasceu, que ele viesse no tempo em que ele veio. Tanto é que vários fatores contribuíram para ali o evangelho ser propagado. Nós vemos que no século I, em que ele nasceu, tínhamos ali o domínio do Império Romano, que era um domínio unificado. Onde chegava, unificava, porque era um império que ia dominando as outras regiões. E isso facilitou por causa até mesmo da língua, que era o grego, e no caso a Bíblia foi escrita em grego koiné também, e nós vemos que esta língua era a língua mais simples, não era culta não, facilitou para a propagação do evangelho. Nós vemos que não só isso, nós temos também outro fator que contribuiu, a própria fé dos judeus, apesar de como foram, de como agiram, enfim, eles estavam esperando, desculpa, um Messias. Então, essa expectativa deles estava elevada nessa época do nascimento de Cristo. Assim também como a própria pavimentação aqui das cidades, que facilitou o deslocamento para o anúncio do Evangelho. Então, veja que fatores contribuíram. Mas aí você pode olhar e dizer, irmã, mas e todo o contexto anterior? Todo o contexto anterior, eu te digo que também estava no controle de Deus. Algumas pessoas podem olhar para trás e dizer, mas irmã, desde o tempo em que Deus levantou os patriarcas e depois aí nós tivemos Moisés, os juízes, os reis, tivemos os exílios, e parece assim que foi tão cheio de coisas tristes, de tragédias, também muitas coisas boas, muitos milagres. Eu quero dizer que tudo contribuiu para a vinda do filho. Talvez alguém daquele tempo pudesse ler, nossa, agora estamos indo para o cativeiro da Babilônia, por exemplo, quando Judá foi enviado para lá por Nabucodonosor. Como muitos poderiam ter pensado, e a promessa? Como que agora vai acontecer no meio de um cativeiro, numa terra estranha? Não. Mesmo que pareça que está tudo bagunçado, é só a nossa ótica, é só aos nossos olhos. Deus permanece no controle e tudo o que acontece contribui para o plano dele. Nós vemos que ele preparou o cenário para o nascimento do filho. E hoje ele está preparando o cenário para a volta do filho, a segunda vinda do filho. Tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Deus está no controle da história, da política, de todas as esferas da sociedade. Por mais triste que seja, professores, por mais difícil que seja entender como que pode Deus ainda permanecer, ainda Deus no controle, com tanta violência, tantas mortes, tantas enfermidades, tanta maldade, tanta coisa ruim. Eu quero te dizer que mesmo assim, Deus está preparando o cenário para a vinda do Filho. E que bom que podemos fazer parte disso e contribuir de alguma forma. E que bom que Deus nos alcançou. E que bom que estamos vendo Deus agir de acordo com a soberana vontade dele em todos os cenários para essa preparação. Não pense que Deus perdeu o controle, porque o controle continua nas mãos de Deus. E cumpriu então, dentro do tempo, o Filho nasceu.
E no subtópico 2 diz: o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Vale reforçar, nascido de mulher, mas sem pecado. Não teve pecado ali, tá bom? Fica claro que ele ter nascido de mulher, ele sofreu muitas dores, mas sem pecar. Ele continuou sendo Deus. O fato dele ter nascido de mulher, ter a humanidade, não diminuiu a divindade dele. Que fique claro isso. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Nós vamos ver agora o subtópico de número 3, que fala sobre a adoção de filhos. Nós vemos que a obra do filho, desculpe, não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Cristo é o único filho de Deus por natureza, o filho unigênito do Pai. Porém, nós nos tornamos filhos por adoção através dele. Nós vemos que naquela época os judeus não tinham como uma prática legal a adoção, mas os gentios entendiam bem o que era adoção. Nós vemos que no sistema legal judaico eles não tinham como uma prática comum, mas nós vemos que Deus, independente do sistema, do que fosse, ele tinha um plano. E através do seu plano, o Filho nos alcançou e fez com que fôssemos adotados como filhos, conforme está descrito no livro de Efésios, capítulo 1, verso de número 5. O Espírito de adoção habilita os salvos a chamarem ou aclamarem Abba, Pai. Então, nós vemos que lá no tempo do século I, os judeus não entendiam essa questão de ter Deus como pai, no sentido de relacionamento, de proximidade, de adoção. Deus era um pai porque ele criou todos e sustenta todos nessa terra, mas não porque agora pode se dizer pai no sentido de ser da família de Deus. Então isso foi algo extraordinário. Agora nós fazemos parte de uma família quando nós aceitamos o filho. Nós somos adotados por Deus. Nós vemos que Abba, esse termo em aramaico, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. É o Espírito Santo que aplica isso ao nosso coração, que faz com que tenhamos essa intimidade com o Pai. Nós vemos isso quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Chegamos agora ao tópico de número 3, a Trindade no plano de salvação. Vamos para o subtópico de número 1, que diz assim: a vontade do Pai realizada pelo Filho. Nós vemos que o Filho veio cumprir a vontade do Pai. E ele cumpriu de modo pleno. Ele obedeceu até o fim. Ele disse assim em João capítulo 6, verso 38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós vemos que a obediência de Jesus é perfeita, revelando sua plena submissão ao Pai. Ele sofreu muitas dores. Nós vemos no Getsemane o que ele passou. Ele disse que se fosse possível que aquele cálice fosse passado dele, contudo que fosse feita a vontade do Pai. Muitas vezes nós não queremos fazer a vontade do Pai, porque muitas vezes a vontade do Pai, ela parece que vai até nos destruir, mas não é esse o objetivo. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que o Pai planeja, tudo aquilo que o Pai determina para as nossas vidas é necessário. E o Filho, sabendo disso e no seu amor e obediência suprema, ele obedeceu o Pai e obedeceu até o fim. No subtópico de número 2, nós vemos a mediação exclusiva do Filho. Nós vemos que nenhum outro caminho, nenhuma outra rota, nada pode ligar o homem a Deus novamente, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Só Ele leva o homem ao Pai. Se não for por Ele, não há como chegar até o Pai. Podem inventar diversos caminhos, podem criar diversas rotas, podem inventar experiências transcendentais, podem criar outros meios, mas esses são falhos. O único meio do homem ser salvo, o único meio do homem alcançar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, não tem como chegar até Deus. E isso fica claro na palavra de Deus que expressa claramente
A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho em João 3,16. E o Espírito Santo testifica do Filho em João 15:26. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Então não há outro caminho. Se não for por Jesus, ninguém chegará até a Deus. Veremos aqui o subtópico de número 3 diz: aplicação da salvação pelo Espírito. Aqui nós vamos entender o papel do Espírito Santo no plano de salvação. É ele quem aplica a salvação em nós, levando que a nós chegarmos ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos que o Espírito que ilumina nossa mente para termos o conhecimento. Aqui fica claro que por mais que tenhamos dons, que por mais que até nos sintamos capazes, estudamos, tenhamos muito conhecimento, é o Espírito Santo quem convence. Chegamos então no final da nossa lição, a conclusão, e vemos que o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu. Ele amou e agiu, enviando o Filho para nos salvar. Nós vemos que o Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus Trino que nos salvou. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você e que você tenha uma excelente aplicação de aula, professor e professora. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.